Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema de nossa aula de hoje será o período da renúncia de Vargas até o movimento das diretas já. Então vai ser um período longo que a gente vai analisar, que vai de 45, de 1945 até 1983, que é quando começou lá os protestos pela direta já, né? Então a gente vai passar ali por governo de Juscelino Kubitschek, vamos falar sobre a ditadura militar, o período da ditadura militar. Então será um período longo e a gente vai ver ali em várias partes. Né? Então provavelmente vai ter outros vídeos, né? Essa aqui é a parte 1, ok? Então, pegue aí o seu papel, a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha a aproveitar melhor essas informações que eu irei passar para vocês a partir de agora. Então, em 1945, você viu lá que houve a renúncia do Getúlio Vargas, né, o fim da ditadura do Estado Novo, tá? E a partir daí, uma Assembleia Constituinte ela foi organizada. Né? O que é uma Assembleia Constituinte? Seria um grupo, né, de pessoas que irão discutir uma nova Constituição para o Brasil, né, novas leis para o Brasil, porque a Constituição que estava valendo ainda era a Constituição lá da ditadura do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas. Então eles queriam mudar isso daí. Então foi feita uma assembleia, né, para se discutir ali quais seriam as novas leis para o Brasil, uma nova Constituição. Foi também neste período que outros partidos políticos acabaram se organizando no Brasil. Né? Surgiram 3 partidos políticos: a UDN, que é a União Democrática Nacional, o PSD, que é o Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Tanto o PSD quanto o PTB, eles tinham uma forte influência do Getúlio Vargas. As ideias políticas, tanto do PSD como do PTB, podia-se notar assim, um forte varguismo, né, no jeito desses partidos fazerem políticas, né, porque o Brasil ele ficou muito tempo nas mãos do Vargas, né, que foram 15 anos de Vargas no poder. Então, havia muito de varguismo na política brasileira, mesmo o Vargas não estando mais no poder. Né? Então, muita influência do Vargas ainda podia se sentir na política brasileira. E aí houve novas eleições, tá? Novas eleições para presidente, e essas eleições foram vencidas pelo Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, que, aliás, recebeu muito apoio do Vargas, e só venceu por causa do apoio do Vargas. O Dutra ele não era o candidato favorito, né? Ele não estava bem nas pesquisas. Né? Quem estava bem nas pesquisas era um outro candidato do UDN. Né? Mas por causa desse apoio do Vargas, no último momento ali, para acontecer as eleições, houve lá uma reviravolta, né? E nessa reviravolta o Dutra acabou ganhando as eleições e foi eleito o novo presidente. Tá? E uma outra surpresa ali dessa época foi o Partido Comunista, o PCdoB, né, que até bem pouco tempo era ilegal, o Partido Comunista era ilegal, né, então ele tornou-se legal a partir desse momento, né, e foi bem votado. Né, inclusive conseguiu eleger ali um senador, que foi o Luiz Carlos Prestes. Né, então o Partido Comunista ele cresceu bastante
nesse período aí. Né? E para você ver como que o Vargas ele ainda estava forte politicamente no Brasil, ele foi eleito senador também. Né? O Vargas conseguiu ser eleito senador durante o governo do Dutra. Tá? Então, de uma certa forma, o Vargas ainda é quem dava as cartas. Né? O varguismo foi um fenômeno político muito grande no Brasil daquela época. Tá? E aí veio a nova Constituição. Né? Saiu o novo texto da nova Constituição. Nessa nova Constituição, alguns direitos eles se mantevem, né? Alguns direitos que eram garantidos nas constituições anteriores permaneceram, né? Como o direito à greve, o voto das mulheres, né? Porém, os analfabetos ainda eram impedidos de votar. Os analfabetos não votavam, né? E analfabetos que eram quase a metade da população, né? Não podiam votar. Né? E foi uma época também de muito movimento dos negros, né? Um movimento negro que queriam colocar na Constituição, nessa nova Constituição, o crime de racismo. Né? Queriam fazer com que o racismo fosse um crime, né? E nesse momento eles não conseguiram. Né? Então ficou de fora essa lei do racismo nessa nova Constituição. E duas novidades dessa Constituição foi a extinção da pena de morte, a pena de morte que até então era válida no Brasil, passou a não ser mais válida a partir dessa nova Constituição, e também foi nessa nova Constituição em que foi estabelecido um mandato de 5 anos para o presidente da República. Então, como que foi esse governo Dutra? O Dutra, ele começou a favorecer as importações. Né? Ele começou a favorecer mais as importações do que as exportações, ou seja, ele comprava mais do que vendia. Tá? E como ele comprava mais do que vendia, isso gerou uma recessão muito grande nas indústrias brasileiras. As indústrias brasileiras ficaram prejudicadas, porque as pessoas compravam mais os produtos que vinham de fora. Né? E por causa disso, muitas indústrias começaram a ter problemas, crises, começaram a fechar, isso começou a gerar muito desemprego. Né? O Dutra, ele tinha um comportamento assim de gastar dinheiro comprando muita coisa dos Estados Unidos, né? E muita coisa supérflua, coisa que não precisava. Né? Então ele gastou muito dinheiro com essas importações. Né? Isso gerou muita insatisfação nas pessoas. Né? Começaram as greves, começaram as manifestações, as pessoas começaram a ser contra o governo do Dutra, né? E o Dutra também ele adotou uma política de perseguição aos comunistas, né? Como era em plena época da Guerra Fria, né? Você vai lembrar da aula da Guerra Fria. Né? O mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas, né? E o Dutra ele adotou uma postura de apoiar os capitalistas, né? De apoiar os Estados Unidos nessa Guerra Fria. Né? Então ele começou a perseguir os comunistas no Brasil, o PCdoB que havia acabado de se formar, né? Os comunistas que haviam acabado de ser declarados legais, agora de novo eles entravam para o lado ilegal, né? Começaram a ser perseguidos, tiveram que se esconder, né? E isso gerou muita insatisfação nas pessoas, né? E essa insatisfação ela veio a prejudicar bastante o governo, mesmo que no finalzinho, ali no finalzinho do governo do Dutra, né? Ele trouxe uma pequena alegria ali para a população brasileira, né? Que era a época de Copa do Mundo, então ele mandou construir lá o Maracanã, especialmente para receber, o Brasil ia ser sede da Copa do Mundo naquele ano, né? E houve lá a final, né? O Brasil ele foi até eliminado da Copa, né? Foi eliminado pelo Uruguai, se não me engano, né? Houve lá uma pequena decepção ali com a seleção, né?
mas a insatisfação geral do povo era com a política do Dutra. Tá? E por causa disso, né, o Vargas se fortaleceu. Quando houve as novas eleições para presidente, o Vargas se candidatou, né, pelo partido do PTB, né, e o Vargas acabou sendo eleito. Né, foi o seu Vargas novamente no poder, o segundo mandato do Vargas, o segundo governo do Vargas, que a gente vai analisar agora ali. Tá? Durante esse segundo governo do Vargas, o Vargas continuou com aquela ideia dele de investimentos na indústria, né? Isso desde a época do Estado Novo, né? da época da ditadura. O Vargas sempre gostou de investir em indústria, né? E foi isso que ele continuou fazendo nesse segundo mandato dele como presidente. Houve lá um investimento na indústria, foi nessa época que surgiu a Petrobras, foi nessa época que surgiu a Eletrobras. O Vargas também começou a fazer grandes investimentos no transporte, né? O problema é que todo esse investimento demandava bastante dinheiro. Né? E da onde que tirava o dinheiro para fazer tudo isso? Tirava do povo, através dos impostos. Né? Então isso aumentava o custo de vida das pessoas. As pessoas, viver se tornou mais caro naquela época. Né? Então, por causa disso, os protestos e as greves continuaram. Né? Vargas começou a sofrer críticas de políticos, de jornalistas, a imprensa era toda contra Vargas, os militares também estavam descontentes com Vargas, embora o Vargas tivesse muito apoio do povo. Vargas sempre teve apoio maciço do povo. Ele era conhecido como o pai dos pobres. Durante o seu governo, ele praticamente dobrou, o salário mínimo, que era para justamente manter esse apoio do povo, né, que era importante para ele. Né? E aí, Vargas sofrendo ali muitas críticas, né, da imprensa. Né? Um dos mais ferrenhos inimigos do Vargas nessa época foi o Carlos Lacerda, né, que era um político e também jornalista. Né? Ele escrevia quase que diariamente, criticando duramente o governo do Vargas, a pessoa do Vargas, né? Acusava de um monte de coisa, né? Era ferrenhamente anti-varguista, né? o Carlos Lacerda, né? E se tornou um dos arqui-inimigos do Vargas naquela época. Esse aqui é o Carlos Lacerda, né? Jornalista e político contra o Vargas. E aconteceu um episódio muito, muito estranho, que foi o atentado da Rua Toneleiro. Né? Tentaram matar o Carlos Lacerda. Né? Tentaram matar o Carlos Lacerda, foi um episódio assim muito mal explicado, muito polêmico, né? Muito cheio de contradições, onde tentaram matar o Carlos Lacerda. O segurança do Carlos Lacerda foi morto nesse atentado. O próprio Carlos Lacerda levou um tiro no pé, né? Tem até a foto dele ali sendo carregado pelos policiais, né? Levou um tiro no pé, um episódio ali muito contraditório, né? E aí começaram a investigar esse atentado e descobriram que o segurança do Getúlio Vargas estava envolvido. Né? E aí todas as suspeitas para esse atentado caíram sobre o Vargas. Né? E isso aumentou a pressão que ele havia sofrendo das pessoas. Né? Os políticos eram contra, a imprensa começou a bater em cima, né? Havia muita pressão ali dos militares também, porque o segurança que morreu lá, que era do Carlos Lacerda, era um militar. Né? Então, Vargas sendo pressionado por todos os lados, né? Queriam que ele renunciasse ao mandato dele. Né? E aí foi feita uma reunião em janeiro de 54, em agosto de 54, foi feita uma reunião do governo do Vargas, né, para discutir toda essa situação política, o que o Vargas ia fazer, ia renunciar, não ia renunciar. Vargas ficava naquela, mas novamente eu vou renunciar, já me forçaram a renunciar.
antes, agora vou ter que renunciar de novo, né? Então foi feita lá uma reunião, né? E ao final dessa reunião, Vargas foi para o seu quarto, pegou uma arma, né? E deu um tiro no próprio coração. Vargas cometeu suicídio, né? Inclusive, a última pessoa a vê-lo vivo foi a sua filha. A sua filha entrou no quarto, viu o pai naquela situação. Vargas ainda estava vivo quando ela entrou ali, né? E aí o Vargas deu um último sorriso para a filha e acabou morrendo. Aquilo foi assim um baque terrível para o Brasil. A população inteira, o povo que gostava do Vargas, aquilo foi assim algo terrível, para essas pessoas. O suicídio do Vargas, a imprensa, os jornais, todos colocaram na primeira página esse evento, né? Matou-se Vargas, e foi assim um tremendo baque, um tremendo sentimento para o povo brasileiro. Tanto é que esse povo ele começou a culpar os opositores do Vargas, né, por causa desse suicídio. Né? A imprensa que criticava ele começou a ser perseguida, invadiram a sede lá do jornal O Globo, né, que era um jornal de oposição ao Vargas, o próprio jornal do Carlos Lacerda, ele também foi invadido, o próprio Carlos Lacerda teve que fugir, né, teve que se exilar do Brasil, porque o povo queria linchá-lo. Então foi assim, pegou fogo, né? Pegou fogo o Brasil naquela época. A política brasileira, né, estava pegando fogo aí nessa época com o suicídio do Vargas. Né? Mas aí houve novas eleições, né? Tiveram que convocar novas eleições para colocar outra pessoa no Vargas. E quem ganhou essas eleições aí você vai ver nas próximas aulas. Tá? A gente vai continuar esse assunto. Tá? Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.